você está aqui. Você está feliz? Abra sua Bíblia em Êxodo 24, versículo 1. Eu vou ler dois versículos deste capítulo, vai ser o versículo 1 e depois o versículo 9. O versículo 1 fala assim, Depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado esta tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque podemos ouvi-la, ler e praticá-la, Deus. E queremos realmente fazer isso nesta noite, para o resto das nossas vidas. Que nesta noite podemos sair daqui de uma forma completamente diferente. Nosso modo de pensar, de agir, de falar, ser Jesus onde nós estivermos. E além de tudo, a nossa vida ser realmente de muito fogo, paixão e lágrimas por vidas e pela tua presença. Uma vida que venha valer a pena ser vivida aqui na terra. Pai, o Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Moisés aqui recebe um grande convite de Deus, e ele passa esse convite, Deus passa esse convite para outras pessoas. E você viu alguns homens ali, e além deles, mais alguns de Israel. Duas pessoas são importantes hoje para quem tiver entender, para nós continuarmos a falar sobre paixão, fogo, paixão e lágrimas. Moisés e Arão. Se você vê esse texto sobre Moisés e Arão, você vai ver algumas coisas muito importantes sobre isso, que faz com que a gente venha pensar o que aconteceu ali. Porque Moisés, ele tem um direcionamento de Deus. Moisés, você vai subir, mas você vai chamar mais algumas pessoas, só que você vai subir um pouco mais alto e essas pessoas vão ficar aonde eu pedi para elas. E você e Josué vão subir um pouco mais nesse monte aí. E aí Moisés, óbvio, daquilo que nós conhecemos dele, o que ele faz? Obedece. Lança essa palavra para o povo, dá esta palavra para Arão, Nadab e Abiú, e os 70, as 70 autoridades, e todo mundo faz. Até aí, está tudo bem. Só que existe algo muito interessante sobre isso, principalmente nesse monte, nesta montanha, que Deus pede para Moisés e os demais, para que venham subir. Então, é muito interessante sobre isso, porque vai nos ensinar algumas coisas. Moisés e Josué, eles vão mais alto na montanha, e Arão e os demais ficam no local mais baixo do monte. Esse era o direcionamento de Deus. Arão e os demais iriam esperar o tempo que for necessário até Moisés e Josué descer da onde eles estavam, ponto. Eles não iriam fazer outra coisa. Tanto é, se você continuar lendo o capítulo de Êxodo 24, Moisés fala assim para os 70, é o seguinte, se vocês tiverem alguma coisa para fazer, fala com Arão. Ou seja, só me espera. Tem alguma dúvida, precisa de alguma coisa, fala com Arão, mas até lá, só espera a gente. Ficou 40 dias. Mas o interessante sobre isso é que Arão desce. Repita comigo. Arão desce do monte. A minha pergunta para você é o seguinte: Deus pediu para Arão subir e ficar só um pouquinho e depois descer, ou Deus pediu para Arão subir e esperar Moisés? Esperar. A minha pergunta para você é a seguinte: o porquê que você acha que Arão desce? Arão Tiger, é porque ele é meio impaciente. Será que é só por causa disso? Será que Arão pensou em outras coisas para fazer? O quê? Vou ficar aqui no monte fazendo o quê?
Tem um povo lá, milhões de pessoas precisando da gente. O que eu vou fazer? Vou ser proativo. Olha que maravilha. Vou descer e ajudar o povo enquanto Moisés está diante de Deus. Olha, enquanto Moisés recebe os direcionamentos de Deus, eu vou ajudar Moisés, vou ajudar o meu líder, eu vou lá embaixo e ficar com o povo. Às vezes Arão poderia pensar em várias coisas. Mais interessante é que subir na montanha e ficar lá 40 dias, conforme Deus tinha mandado, parece algo desconfortável. Porque Arão não estava na cabana dele, não estava comendo o que ele queria, não estava com as pessoas que ele gostaria de estar, que é um exemplo, a família dele. Ou seja, Arão estava desconfortável. E para você estar desconfortável, ficar 40 dias fazendo algo que você não quer, é lógico que você vai querer não fazer. E aí o que acontece? Você ficar numa montanha é desconforto, te dá uma preguiça, dá uma insegurança, te demonstra desinteresse, e além de tudo, é melhor descer do que ficar lá. Arão preferiu tomar as suas atitudes do que se lembrar do que Deus tinha falado para ele. Arão prefere do que ter realmente um vislumbre da glória de Deus, porque ele estava próximo da onde Moisés estava. Então onde Moisés estava face a face com Deus, e Arão um pouquinho mais baixo, junto com os demais, conseguiria ver algo muito mais do que o povo que estava lá embaixo no pé do monte. Ou seja, Arão poderia ter experiências sobrenaturais com Deus que nunca mais na vida dele iria esquecer. Mas Arão esqueceu disso. Olha como que é sério. E além disso, a vida de Arão começa a virar algo que é impressionante. Arão desce do monte. E aí, aqui Arão já estava com o povo lá embaixo, em Êxodo 24, 17. Sabe por que eu sei, ou melhor, que nós sabemos que Arão desceu do monte? Olha o versículo 17. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. O povo estava lá embaixo, conseguia ver lá o topo onde Moisés estava, e essa era a visão do povo. Arão estava muito mais próximo do topo do que o povo. Se o povo já estava vendo isso, que era algo maravilhoso, imagina Arão. Imagina a presença que estava naquele monte aonde Arão estava. Esquece Moisés. Arão precisava falar assim: eu nunca mais vou sair daqui, eu não quero nem mais saber daquele povo. Olha que maravilha, olha onde eu estou quase diante da presença de Deus, eu não quero sair daqui. Ei, vocês os 70, vamos só vislumbrar, vamos só aproveitar a presença. Arão desceu. Olha que loucura! Arão preferiu descer do que ter este momento de 40 dias. Imagina nós, 40 dias, muito mais do que isso aqui, sentindo algo como nunca antes. E sabe o que acontece? Vou contextualizar Arão sobre nós. É simples. Quando entra um desconforto na nossa vida, quando entra algumas coisas que começam a nos sentir meio que inseguros, nós descemos do monte. E Deus fala assim para você: ei, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem pediu para você descer? Não, Deus, sabe o que é? Eu preciso decidir a minha vida. Não, sabe o que é, Deus? Eu acho que eu preciso dar um passo de fé, já que eu creio no Senhor. Então eu vou começar a fazer alguma coisa diferente, porque eu preciso, já que eu não posso ficar, aqui esperando alguma coisa acontecer. E Deus fala assim para você: quem disse? Será que realmente é muito mais importante do que nós ficarmos na presença de Deus, no monte? Não vai solucionar nenhum tipo de problema? Claro que vai. Ou nós estamos preferindo a descer do monte, descer da presença de Deus, e aí tomamos as nossas próprias decisões
e vem do nosso coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E vira algo surreal sobre isso. Por quê? Quando Arão, ele desce, ele dá de cara com o mundo. Sabe quem que era o mundo ali? Só para a gente contextualizar e ficar algo bem, de uma forma figurativa. O povo. Poxa, Targa, mas é o povo de Deus, como você está falando que ele é um mundo simples, um povo reclamão, um povo que mesmo diante de milagres reclamava, era incrédulo. Como que um povo reclama onde o alimento cai do céu? Como que um povo reclama aonde a água jorra da rocha? Como que um povo reclama aonde diante dos olhos dele há um mar imenso abrindo para que eles venham passar a seco? Como que um povo desse pode reclamar tanto e vendo todos os cuidados que Deus tem sobre a vida deles? Sobre todos. E além disso, a Bíblia diz que esse povo não tinha um doente. Mais de 2 milhões de pessoas. Você consegue entender? Todo mundo e ninguém doente. É como se o hospital, vamos fechar o hospital, não precisa. Por quê? Todo mundo era saudável. Não tinha o porquê o povo ficar nessa angústia, meu Deus, mas cadê o Moisés? E aí entra a nossa história, que todo mundo conhece, nós já escutamos várias ministrações sobre isso, maravilhosas, de várias formas, do que? Moisés no monte, o povo lá embaixo, o povo fala assim, Moisés morreu. Era melhor a gente ter ficado no Egito, era melhor a gente ter ficado lá, porque pelo menos a gente podia comer e dormir, mesmo escravos. Cadê esse Moisés? Moisés nos enganou. E aí, Arão desce do monte. A primeira coisa que o povo chega para Arão é cobrança. Arão, e aí? Você não vai fazer nada, Arão? Mas e agora, Arão? Quem nós vamos adorar? Cadê Moisés? E o versículo está dizendo, o povo lá embaixo estava vendo no topo do monte um fogo consumidor. Às vezes, tem gente que mesmo que às vezes ela vai ver, mesmo que diante dos olhos dela, ela pode ver o sobrenatural de Deus, ela só vai conseguir crer em um Deus poderoso se ela sentir na pele. E aí Arão toma uma decisão que para ele era algo de sabedoria, ele achava que ok, não sei. E aí, Deus originalmente havia requisitado que Arão subisse com Moisés. Aí a pergunta, por que ele não foi? Ele achou mais confortável ficar na presença do povo do que na presença de Deus. Às vezes você vai preferir escolher tantas outras coisas do que vir à igreja, literalmente. Hoje você não é um Arão. Dessa atitude negativa, de um exemplo ruim, nós não somos. Nós escolhemos estar na presença de Deus e nós estamos em cima do monte. Mas nos demais dias da sua semana? Será que nós somos Arão de segunda a sexta? E aí nós tentamos ser Moisés de sábado e às vezes de domingo? Não vou contar nem a sua célula se você vai ou não. E aí tem situações onde Deus nos dá de bandeja para que a gente venha subir o monte, para que venhamos ter experiências com Ele sobrenaturais, mas nós preferimos ficar com o povo reclamão, pecador, incrédulo, e estava muito mais pensando terra a terra do que céu e terra. Moisés poderia dar uma explicação, para não dizer desculpa para Deus, falar assim, Deus, para que eu vou ficar 40 dias no monte? Olha o tanto de povo, de pessoas que eu preciso cuidar. O senhor não quer falar para mim aí, vamos sentar 1 hora? Só um atendimento pastoral, 1 hora a gente conversa, me passa tudo. O senhor é soberano, o senhor vai colocar aqui na minha mente, eu vou saber tal. Depois o senhor me conduz lá embaixo. Não, Moisés não queria saber. Moisés não estava nem aí. Ele queria a presença de Deus. E aí o interessante sobre isso é, quando Arão escolheu ficar na presença do povo, o que acontece? A influência do mundo o contaminou e assim surgiu o bezerro de ouro. A minha pergunta, para que possa trazer algo dentro do seu coração é, por que Arão pede tantos ouros para todo o povo,
faz um bezerro de ouro para o povo adorar, mas Arão não era idólatra. Você não via atitude de idolatria em Arão. Mas você já se perguntou por que Arão fez o bezerro? Arão estava quase no topo do monte. Arão estava sentindo o cheiro da presença de Deus. Em um instante, ele desce e faz um bezerro. O interessante sobre isso é que Arão, ele pega toda a influência que o povo estava dando para ele e coloca isso como uma atitude dele, e ele reproduz aquilo que estava dentro dele. Arão não era um idólatra, ele apenas reproduziu aquilo que estava dentro dele, daquilo que ele enxergava que era Deus. Então Arão, ou melhor, para Arão, Deus era um bezerro? Era um animal? Não. Mas às vezes ele via Deus em uma caixa, que muitas vezes a gente usa isso para contextualizar, de você achar que Deus não pode fazer um milagre dentro da sua casa. E aí, Arão reproduz aquilo que estava dentro dele. O interessante é, quando você desce da presença de Deus, e você fica na presença do mundo e de um povo que muito mais vai te influenciar para o pecado, para a idolatria, a única coisa que vai sair de você e que você vai gerar é pecado, não é luz. A questão é, você não pode, você não deve, e você não tem outra escolha a não ser, fique no monte. Fogo, paixão e lágrimas. Arão só reproduziu aquilo que ele era. Era muito mais fácil ele descer, porque ele se achava igual ao povo. Mas essa questão de ele se achar igual ao povo era algo onde ele estava na média. E a mediocridade só nos leva a ser medíocres. E a questão de mediocridade, que era o povo que era daquela época, de reclamação, de murmuração, de não crer naquilo que Deus estava fazendo sobre a vida deles, do que ele olhar o povo, do que olhar para o monte e ficar só olhando, só espera Moisés descer. Não. Aí do que Arão chegar, fala assim: ei, como assim? Vocês estão achando que Moisés nos deixou? Como assim vocês estão achando que Deus não nos ama mais desde quando Ele nos tirou do Egito? Vocês estão completamente enganados. Isso não é uma verdade. Eu estava lá. Eu posso falar algo para vocês. E esse algo, aí Arão podia explanar. É isso. Hoje nós chamamos de profeta. A nossa geração está com poucos profetas, porque a maioria dos profetas estão preferindo ficar diante do povo, lá no pé do monte, do que subir no monte, ficar 40 dias, é insegurança, é desconforto, o que eu ficar no meu lugar secreto, que hoje é o nosso monte. Eu parar tudo e não decidir pelas minhas circunstâncias, do que eu decidir pela minha sabedoria, não. E aí, nós não queremos pagar o preço de estar lá no monte, porque às vezes do monte, até a gente descer vai doer, e às vezes lá no monte pode faltar uma água, às vezes lá no monte pode faltar comida, e agora ninguém vai me alimentar? Será que eu vou passar por um frio aqui em cima do monte? É melhor descer. A nossa geração está preferindo muito mais descer do monte do que ficar no monte e pagar o preço. Pagar o preço para ter fogo, paixão e lágrimas é necessário. Não tem como nós fugirmos disso. Ou seja, não tem como barganhar. E isso é importante que você entenda. E aí a história continua. Se formos como Arão, jamais nossa vida será centrada em um coração ardente pelo Espírito Santo, com fogo, paixão e lágrimas. Uma coisa que é importante que você entenda: não estou dizendo que Arão não foi um grande homem de Deus, muito pelo contrário, concorda comigo? Mas essa atitude nos ensina muitas coisas. Arão não era idólatra.
ele apenas reproduziu no bezerro o que estava dentro dele. Era essa a visão que ele tinha de Deus, sendo que ele poderia ter mudado ele poderia, essa visão, ter caído por terra se ele ficasse no monte com Moisés. Isso é nítido e é muito claro para nós hoje. Subir no monte vai nos tirar da zona de conforto. E isso é importante que a gente venha entender. E aí, entra uma situação muito séria para nós sobre essa questão de fogo, paixão e lágrimas. Muitas vezes nós esquecemos que a nossa vida pode estar literalmente por um fio. E esquecemos que a nossa vida aqui na terra ela é passageira. E aí, por muitos nós estamos esquecendo sobre essas questões de unção e dom. Tem uma diferença aí. Existe uma grande diferença entre dom e unção. Unção vai encher o ambiente, um dom vai entreter uma multidão. A Bíblia diz em Isaías 10, 27, que é a unção que quebra o jugo, as correntes e as amarras. E a única forma que você consegue a unção é pelo esmagar. Mas se temos uma geração que não quer ser esmagada, mas que prefere ser exibida, então vamos continuar tendo pessoas talentosas, mas não teremos pessoas ungidas. Nós precisamos de uma geração que está disposta a ir para o secreto, onde o esmagar acontece, e é aí que o óleo vem. Como é que nós vamos fazer vinho novo? Você coloca as uvas no tanque e elas são esmagadas. Veja bem, Deus não está buscando por mais pessoas para exibir. Deus está procurando por alguém que está disposto a ser esmagado. O cristianismo ele é maravilhoso, mas uma coisa que eu preciso te dizer, ele te tira do conforto. O cristianismo, viver o evangelho, é a coisa mais rica e brilhante, fenomenal e sobrenatural que uma pessoa pode ter. Mas ele te tira da sua zona de conforto. E o mais louco ainda, o evangelho é assim. Para você perde para dar. Você dá e é aí que você ganha. Você chora, você colhe coisas boas. Às vezes, a hora que você mais perde, onde você é a pessoa mais campeã. O evangelho é assim. E aí, nós estamos esquecendo que todas as vezes, dentro do nosso lugar secreto, se nós queremos ainda mais fogo, paixão e lágrimas, esse fogo ele queima quando o mato já morreu. Só vai existir fogo quando existir mais o eu. Só vai existir o esmagar. E o óleo vai chegar quando, pelas mãos maravilhosas do Espírito Santo, não existe mais nós. E Ele vem e tira tudo aquilo que é de ruim sobre as nossas vidas. E coloca aquilo que é bom. E o óleo destila. E começa a atingir outras pessoas. Você precisa entender que hoje, para ser fogo e paixão e lágrimas, precisa existir isso. Tenha em mente que, com exceção do sal, de mais uns 2 minerais, tudo que comemos tem que morrer a fim de que possamos viver. Você sabia disso? Se você comer pão, não só o grão de trigo morreu, como o próprio pão teve de ser partido em pedaços. Se permanecer inteiro, quem morrerá de fome e ficará em pedaços será você. Se o pão for partido e você o comer, então viverá. Quando Jesus afirma, eu sou o pão da vida partido em favor de vós, está dizendo, sou Deus que se fez passível de ser partido e morto, que se fez vulnerável, morri para que você possa viver, estou partido para que você possa estar inteiro. Se o próprio Jesus morreu, se o próprio Jesus teve que estar partido, eu e você não podemos estar inteiros nenhum dia da nossa vida. Tá? O que você está querendo dizer com isso? Simples, dependência exclusiva do Espírito Santo para tudo. Fogo, paixão e lágrimas. Você está achando que a sua lágrima, da última palavra de fogo, paixão e lágrimas, a lágrima é de tristeza? Você tem certeza que é de dor?
Não, Deus vai me levar nesse último estágio por uma dor terrível, vou passar por umas dificuldades na vida, porque é óbvio, o desconforto, já que o Tiger falou sobre a questão de desconforto, e aí então Deus vai me esmagar, vai doer e etc. Não! Que Deus é esse? Onde Ele mais quer é que a gente venha a chegar na presença dEle, e para que a gente venha a chegar na presença dEle, vai doer? Nós estamos parecendo Arão, estamos formando um Deus que na verdade não existe. A questão de você viver com fogo, paixão e lágrimas é muito mais as lágrimas de paixão pela presença do Espírito Santo. É muito mais um choro de alegria por sentir a presença do Espírito Santo. É muito mais algo onde você se coloca em intercessão por pessoas que precisam receber do amor dele, do que da questão de angústia, da dor, da insegurança, do medo e por que está doendo. Não é isso. E às vezes tem muitos aqui, escolhendo vez após vez, preferindo descer do monte e ficar com as pessoas, e ficar com o povo, e ficar com o mundo, do que continuar em cima do monte. Porque ali sim, se você continuar lá, você vai precisar deixar um pouco o seu sono de lado. Ali você vai ter que deixar o seu descanso de lado. Jesus fez isso. Nós não podemos ser Arão hoje. Nós não podemos em nenhum momento sair do monte. Se for necessário, precisamos ser como Josué, que não saiu da barra de Moisés até Moisés descer dos 40 dias. Hoje nós poderíamos, na verdade, perguntar para Josué: Josué, que experiência que foi aquela lá? Conta pra gente como é ver Moisés conversando com Deus e você ali, um pouco de longe, mas vendo a coisa acontecendo. Como é você ouvir as instruções que Deus estava passando para Moisés? Josué, conta para nós. E você vê que Josué nunca sai de uma batalha depois quando ele desce. Tanto é que depois quem continua todo o ministério de Moisés não foi Arão, foi quem? Josué. A questão é, se você quer que Deus te use poderosamente, não desça. Está doendo? Você não sabe mais as respostas que você precisa ter da sua vida, não desça. Se você não sabe o que vai acontecer dentro da sua casa, porque você está passando por algum tipo de dificuldade, não desça. Você não pode descer. Você não vai ter escolha a não ser continuar na presença do Espírito Santo. Continue no seu secreto, continue na santidade. Ouça aquilo que Deus está falando para você e a sua palavra está falando para você. Não escute aquilo que o povo está falando. Se você ouvir aquilo que o povo está falando, se você ouvir aquilo que o mundo está falando, a única coisa que vai acontecer com você é atitudes pecaminosas. Arão pecou no pecado da idolatria. Arão preferiu ouvir aquilo que o povo estava dizendo. Arão não ouviu e principalmente sabia aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Continuasse no monte. Hoje é o seu momento. Nós estamos esquecendo que viver uma vida com Deus, ela vai nos custar muita coisa. E às vezes Deus está te cobrando algo que você precisa deixar aqui no altar. Tem coisa que você precisa matar hoje. Deixa Deus fazer. Precisa morrer alguma atitude sua. Hoje precisa ser deixado aos pés da cruz de Cristo. Algo que você sabe que está te atrapalhando de novo, se for necessário, subir o monte. Tem muitos aqui que desceram.
Tem muitos aqui que estão preferindo ficar lá no pé do monte, vendo o que vai acontecer. Muitos estão lá no pé do monte, só observando o que vai acontecer e o que está acontecendo, mas não quer participar. Muitos estão no pé, só apontando e dando defeito. Muitos estão no pé, só observando, às vezes não falando nada. Mas muitos estão no pé da montanha, no pé do monte, mas estão querendo subir de novo. Tem gente aqui querendo subir de novo. Primeiro amor. Você lê a palavra como nunca antes. Fogo, paixão e lágrimas. Feche seus olhos.